vocês em gerenciamento de projetos, tá bom? Como eu falei, a aula de hoje é voltada para o tema EAP, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou estar trazendo aqui algumas dicas e práticas do guia PMBOK, tá bom? PMBOK, né? Que é um guia de certificação em gerenciamentos de projeto mundial, tá bom, pessoal? Vou estar trazendo aqui algumas referências muito boas dele, tá? E alguns livros também de planejamento de obras são muito bons, livros básicos que vocês têm que ter conhecimento e a leitura vale muito a pena, tá bom? EAP, né, que quer dizer estrutura, tá? Analítica de projetos, tá bom? Sócrates, e o que seria, tá? Por exemplo, eu tenho lá o item, vou trazer mais um exemplo, tá bom? Alvenaria. Alvenaria, eu tenho atividades internas dela, não tenho? Por exemplo, eu tenho marcação de alvenaria, tá? Marcação de alvenaria. Eu tenho elevação de alvenaria. Eu tenho aperto de alvenaria. E assim sucessivamente, pessoal. Isso aqui depende muito da metodologia construtiva da sua construtora ou sua, tá bom? Isso vai depender muito, tá? Isso pode abranger muito mais, abranger muito menos e de repente a alvenaria nem seja um item de um EAP para você, tá? Eu defino EAP, uma definição bem simples, tá bom, pessoal? Tudo aquilo que você consegue dividir em outras atividades, tá? Eu consigo dividir o item alvenaria? Consigo. Eu consigo dividir o item fundação? Consigo. Eu consigo dividir o item, deixa eu ver, superestrutura? Consigo, tá bom? Trazendo esse exemplo, né, de EAP, como eu falei, que você pode fazer aplicação em outras áreas, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, então, um exemplo de como aplicar isso no mundo do TI, tá? Que é a tecnologia de informação, ou na área da tecnologia, né? Na área do TI, você consegue fazer aplicação disso sim. Como, por exemplo, desenvolver um software. Desenvolver um software é um projeto, não é? E levantamento de requisitos é um EAP. Por que, Sócrates? Dentro de levantamento de requisitos, eu posso ter tipo de requisitos. Dentro do levantamento de requisito, eu posso colocar também, né, qual será a metodologia dos requisitos, tá? E assim sucessivamente, pessoal. Eu tenho vários outros temas que eu posso estar abordando aqui na área de TI, como gerenciamento de você fazer correções de rede, manutenção de PCs dentro de uma empresa e etc, tá? Sócrates, e na área médica? Na área médica você também pode aplicar, né? Se de repente na área médica você tem lá o item atendimento de emergência, e no atendimento de emergência você tem algumas atividades, como por exemplo, quantificar o teu atendimento, você qualificar seu atendimento, que é onde você diz que tipo de paciente é, qual a idade, qual o tipo de emergência, tá bom? Qual é o tipo de atendimento que você vai fazer a ele, né? Como também tempo de atendimento. Isso você pode aplicar na área médica. Pode sim, que eu já vi, inclusive, essas metodologias serem aplicadas com a metodologia Lean Construction, que é uma metodologia que trazem também para um gerenciamento de projetos rápido, limpo e fácil de ser aplicado, tá? Voltando para a área da construção civil, tá, pessoal? Aqui, né? Sócrates,
quanto tempo eu tenho que colocar para cada atividade, né? Em alguns livros fala-se que nenhuma atividade pode ser menor suficiente que 5 dias e nem maior suficiente que 15. Por quê? Menor que 5 dias, pessoal, uma atividade fica ruim de ser controlada, tá? Maior que 15 dias, também fica difícil você monitorar o avanço dessa atividade, tá bom? Eu já peguei projetos que o meu cliente, inclusive foi uma obra eólica, tá? Que o cliente, o fiscal do cliente, exigiu que eu colocasse atividades com 1 dia. E eu tive que colocar, porque foi uma exigência do cliente. O cronograma ficou gigante, tá? Mas eu coloquei, né? Falando em cronograma, tá, pessoal? Eu não vou ensinar vocês aqui a fazer cronograma de obra, tá? Cronograma de obra a gente pode fazer na mão, pode fazer com software. Existem dezenas de software por aí que são muito utilizados, né? Inclusive eu sou especialista em 2 tipos de software, mas eu não vou ensinar agora, tá? Vou ensinar o básico para vocês sobre planejamento de obra, para vocês terem o entendimento necessário para aplicar de forma fácil e rápido, tá bom? Se eu pegar aqui, ó, eu vou fazer, né, elaborar para vocês algumas EAPs de uma obra, tá bom? Uma obra residencial vertical, por exemplo, né? Eu tenho uma parte de fundação, eu tenho uma parte de alvenaria, eu tenho uma parte de instalações, tá bom? Eu tenho a parte de acabamento. Eu tenho a parte de limpeza. Tá? E assim sucessivamente. Eu tenho várias outras, tá, pessoal? Mas esses são alguns exemplos bem práticos e rápidos para a gente pegar o conceito aqui, tá? Dentro de fundação, né, eu tenho lá, como eu falei, marcação. Eu tenho dentro de fundação, eu tenho escavação, eu tenho armação, eu tenho forma e tenho concretagem. Tá? Beleza? Eu tenho um tempo para cada atividade dessa, de acordo com o tamanho da minha escavação, o tamanho da minha armação, o volume da minha armação, o volume de formas e o volume de concreto, tá bom? Se eu tiver aqui, por exemplo, a escavação, eu preciso saber quanto em volume isso aqui corresponde, a armação também, forma e concretagem, para que eu possa dizer quanto tempo eu executo cada uma, tá? E são a soma delas que vai me dizer em quanto tempo eu faço minha fundação, tá bom? Vamos supor que eu peguei o volume da escavação e vi que eu termino em 5 dias. Vamos supor que eu também peguei da minha armação e vi que eu termino com 7 dias. E vi que o volume de formas que eu tenho também aproximadamente 7 dias. E minha concretagem, vamos supor que é 4 dias. Tá? Supondo que eu inicie a próxima atividade quando eu terminar a anterior, por exemplo, eu só inicio a armação quando eu terminar a escavação, só inicio forma depois que eu terminar a armação e concretagem depois que eu terminar a forma. Tá? Eu tenho 5 com 14 dá 19, né? 23 dias. Concordam comigo? Né? Vamos lá? 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 dias. Então, minha EAP fundação vai durar 23 dias. Então, pessoal, vocês viram como é que eu consigo elaborar um EAP, tá? Minhas atividades não são muito longas, nem são muito curtas, que isso vai dificultar você monitorar, tá bom? E você não tem um cronograma muito longo, você tem um cronograma enxuto de fácil entendimento e de fácil controle, para que você não tenha uma coisa exacerbada, sem necessidade. Eu achei isso do meu cliente de dividir as atividades
todas as atividades que duraram um dia, muito exagerada, muito. Eu acredito que ele nunca tenha trabalhado com obras desse porte para ele pedir com um dia, tá? O cronograma saiu de 200 e poucas linhas para quase 1000, sem necessidade nenhuma. Mas foi a exigência, nós temos que cumprir, né? E você consegue fazer um controle bem bacana. Por quê? Quando passar 2 dias da tua atividade, tu tem que ter andado 20% da tua escavação, né? Levando em consideração o avanço físico, tá? Quando chegarmos na parte de controle e relatórios, eu vou mostrar a vocês como fazer avanço físico, tá? Na mão, tá bom? Vocês vão ver que é bem facinho. Eu vou ter andado 20% na minha escavação, mas se eu chegar no segundo dia só dou 10, opa, tem algo errado, né? Eu já estou atrasado. Então a gente vai ter também lá na frente videoaulas falando de como a gente minimizar o atraso, tá bom? A gente fazer com que mitigamos os riscos das atividades, que cada atividade dessa tem um risco a não ser executada, tá? E fazer com que ela seja executada dentro do prazo, né? Que seja estabelecido e aprovado por sua fiscalização, pelo seu engenheiro. E nós fazemos também o controle financeiro da atividade, tá? Porque para fazer fundação tem um custo, não é? E para manter esse custo, vamos fazer o monitoramento dele também, tá bom? Então nas próximas aulas eu vou estar mostrando a vocês como pegar esse EAP aqui, tá? E nós fazemos a distinção das atividades internas, fazendo com que a gente aloque recursos para que elas sejam executadas, tá bom? Não esquece, compartilha se te agradou, dá um like também, estamos abertos a sugestões. Abraço!